Oi, pessoal, voltamos com mais uma aula. A aula hoje é sobre todos possuem qualidades e defeitos. Quais são os seus? Descobrindo habilidades. A partir do momento em que eu sei quais são minhas qualidades, quais são os meus defeitos, eu consigo gerenciar melhor, né? Através do autoconhecimento, as minhas qualidades e os meus defeitos. Procurar melhorar o que precisa ser melhorado e também estimular, né, o que precisa ser estimulado. Nós já vemos algumas aulas desenvolvendo, né, as habilidades. Hoje nós vamos aprender também como desenvolver mais algumas habilidades. Primeiro entramos no tópico descobrindo, né, quais são os meus, né, defeitos e as minhas qualidades. A gente já falou sobre isso na aula de autoavaliação, então vocês já estão bem cientes, já compreendem bem o que é os seus defeitos, o que é as suas qualidades. Hoje nós vamos falar especificamente para a entrevista de emprego. Como que eu vou utilizar as minhas qualidades e como que eu vou utilizar os meus defeitos. Né? Para uma seleção, as empresas frequentemente elas utilizam essas palavras, né? Quais são suas qualidades e os defeitos? E muitas vezes o que vai acontecer? Nós vamos congelar, né? Nós não vamos saber responder a pergunta corretamente. Aparece, sabe? Ai, meu Deus, o que eu vou responder agora? Mas calma. Calma, nós já estamos vindo nesse processo de aprender, de saber, de nos conhecermos, de nos autoavaliarmos, e nós já fizemos esse processo de quais são as minhas qualidades e quais são os meus defeitos. Quais são as minhas qualidades? Pode ser várias, né? Desde eu sempre chego nos lugares com antecedência. Os meus compromissos eu sempre cumpro, então você é um pontual. Então você pode utilizar a pontualidade como sendo uma qualidade sua. Ah, professora, não, eu não sou pontual. Eu chego atrasado. Sempre que tem um compromisso eu não consigo cumprir ele adequadamente no prazo correto. Então, peraí, então você não é pontual. Você, digamos que esse seja o seu defeito. Aquele ponto em que você precisa trabalhar em cima. Percebem? Então, o que é qualidade e o que é defeito? Utilizei de um exemplo, né? Eu utilizei para as duas coisas, tanto para qualidade como para defeito. Mas vamos colocar um outro ponto também. Digamos que você é uma pessoa, né, que costuma deixar a casa bem organizada, o seu quarto é tudo organizado, não gosta de nada fora do lugar. É tudo bem organizado. Então você já tem aí uma qualidade, você é organizada ou organizado. Mas e se for ao contrário? O quarto sempre está numa bagunça, é roupa para tudo quanto é lado, é livro no chão, tudo espalhado. E a sua mãe sempre está aí em cima. Arruma o quarto, seu quarto está uma bagunça, né? Precisa melhorar essa questão, arruma seu quarto. Então, digamos que aí já está o seu defeito, né? Você é uma pessoa que não é organizada. Então, é nesse sentido que nós vamos descobrir quais são as nossas qualidades, quais são os nossos defeitos. Mas o que realmente importa é a reflexão por trás, né, do tal questionamento. Será que realmente você se conhece a ponto de responder essa indagação de maneira sincera? Desde os dias que nós estamos trabalhando sobre isso. Começamos na análise da autoavaliação, continuamos na reflexão de quais os pontos que eu preciso melhorar, e entramos justamente nessa questão das qualidades e defeitos. Então, digamos que já foi há 3 aulas atrás. Como que está vindo o seu processo desde então? Você já consegue ter, pelo menos assim, o mínimo de certeza na hora de responder essa pergunta? Quais são as suas qualidades e defeitos?
Não precisa pegar lá desde o começo do ano, não. Vamos pegar a partir da... né? Faz 3 aulas, né? 3 semanas atrás que nós trabalhamos esta aula. Né? Reflexão sobre o que eu preciso melhorar. E era justamente isso. Quais são as minhas qualidades? Quais são os meus defeitos? Então, a partir de lá, você já conseguiu fazer sinceramente essas perguntas e responder elas com sinceridade? Pensem um pouquinho sobre. Pensaram? Colocaram no papel? Não só as qualidades, como também os defeitos, eles podem nos oferecer grandes ensinamentos, desde que interpretados da forma correta. Então, nós precisamos interpretar bem as nossas qualidades e os nossos defeitos. Não deixar que isso seja interpretado de uma forma errada. Então, nós precisamos realmente olhar a fundo, verificar e ser sincero, né? E ter esse olhar de autoavaliação, mas como eu já disse, nós não vamos fazer um julgamento, nós vamos fazer uma autoavaliação, onde eu vou descobrir quais são as minhas qualidades e defeitos. Então, vocês já fizeram esse processo, mas fizeram corretamente? Por quê? Porque muitas vezes as minhas qualidades vão me ajudar a melhorar os meus defeitos. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso deixar que as minhas qualidades sejam vistas de um modo errado. Né? Por exemplo, professora, eu fico com medo de falar sobre as minhas qualidades na entrevista de emprego porque eu tenho medo de exagerar. É preciso, no momento da entrevista de emprego, tomar cuidado, né, para que você não passe a imagem que você está sendo, né, orgulhosa demais, orgulhoso. É importante manter aqui a humildade para responder sobre as suas qualidades. Porque pode ser que da forma, dependendo do jeito que você for falar sobre as suas qualidades, o entrevistador pode interpretar de uma forma errada, né? Então, por isso que tanto as nossas qualidades, mas também os nossos defeitos, né? Então, sempre que eu for falar dos meus defeitos, eu tenho que tomar cuidado para mim não me sentir tão abaixo, para baixo mesmo, né? Se sentir fracassado, porque não é esse o intuito. O intuito é você sim falar dos seus defeitos, mas de uma forma que você vai encontrar algo que vai fazer com que você melhore cada dia esses defeitos. Então, você vai falar sobre os seus defeitos, né? Mas de uma forma procurando sempre solucionar, melhorar mesmo, buscar a mudança nesses defeitos que você possui. E isso de forma bem clara. Então, para aprender seus pontos fortes e fracos, antes é preciso saber quais são, né, eles. Então, nós vamos exercitar eles. Eu já tinha pedido na aula que nós tivemos, né, sobre os nossos pontos, o que é preciso melhorar, para vocês colocarem, fazerem uma coluna, né, 2 colunas, na verdade, no caderno. A primeira você vai nomear como qualidade e a segunda como os defeitos. Tente escrever o máximo possível de qualidades e defeitos, pois no momento de uma entrevista você não poderá ter dúvida. Caso uma coluna contenha maior quantidade que a outra, não se preocupe, é assim mesmo, tá? Mas é preciso que vocês coloquem isso realmente em prática. Vai ajudar muito você a ter certeza e segurança, confiança na hora de falar sobre cada um deles lá na entrevista de emprego. Então, é importante escrever. Se vocês não fizeram esse processo ainda, porque eu já venho pedindo, né, há 3 aulas atrás, é preciso fazer. Coloca em prática. Vocês vão adquirir segurança, confiança, né? É autoconfiança no momento de falar das suas qualidades.
e também dos seus defeitos. É isso que você precisa transmitir no momento da sua entrevista. Então, se você não sabe ao certo quais são seus pontos fortes e fracos, como que você vai fazer o uso de cada um deles de maneira adequada? Então, pessoal, não deixem somente nas aulas. Coloquem realmente. Façam o exercício realmente. Para entender realmente o que precisa ser melhorado, o que está bom, mas que eu posso estimular a cada dia e que na hora do momento em que eu chegar lá na entrevista de emprego, eu vou ter certeza do que eu estou falando, do que eu vou estar transmitindo. Porque eu conheço bem os meus defeitos, eu conheço bem as minhas qualidades e eu vou falar deles com a total confiança. Então eu posso chegar lá e falar, olha, eu sou uma pessoa que sou pontual, não costumo me atrasar para os meus compromissos, eu sou uma pessoa organizada. Ou então você pode falar, olha, eu tenho uma dificuldade com a pontualidade. Mas é algo que eu estou trabalhando. Inclusive, hoje, para vir na entrevista, eu saí bem mais cedo da minha casa. Eu procurei calcular, né, o itinerário para chegar aqui na empresa com antecedência e não chegar atrasado. Na escola também, eu estou procurando acordar mais cedo para não chegar atrasado na escola. Então, é nesse sentido. Sempre coloca um ponto, né, que for de defeito ou ponto fraco, tanto é a mesma coisa, sempre coloca uma solução de que você já está fazendo. E assim você vai ter certeza, segurança na hora de transmitir. Então vamos para aquela pergunta que não quer calar. Na hora de falar quais são seus defeitos e suas qualidades em uma entrevista de emprego, o que deve ser dito e omitido? Eu posso mentir numa entrevista de emprego? Eu posso? Não. Eu já venho falando com vocês. Sejam qualidades ou defeitos. O segredo é sempre dizer a verdade. Sejam realmente sinceros. Você não precisa colocar todas as suas qualidades a respeito, né, ali para o entrevistador. E a mesma coisa, não precisa colocar todos os seus defeitos ali. Mas, professora, então eu vou estar omitindo? Não, você vai estar utilizando o que for preciso que esteja, né, mais atribuído à vaga em que você quer exercer. Então, para suas qualidades, compreenda o papel que você irá desempenhar na vaga em que a empresa está disponibilizando. Pesquise antes, já falei isso para vocês também. Pesquise a empresa, conheça a história da empresa. Pergunte sobre a vaga específica, né? Pede exemplos. O que a vaga é auxiliar administrativo? Mas o que o auxiliar administrativo faz lá na empresa? E dessa maneira, pense, né, quais são as qualidades que estão de acordo com as atividades atribuídas ao cargo. Por exemplo, se o cargo é para a área de produção, procure dar destaque à sua capacidade de trabalhar em equipe, caso esse realmente seja uma virtude que você possui. Então, na área de produção, legal, lá precisa trabalhar em equipe. E eu sou boa para trabalhar em equipe. É nesse sentido em que vocês vão falar. E sobre os seus defeitos? Uma boa saída pode ser apresentar alternativas que você tem adotado para transformar seus defeitos em qualidades. Caso seu defeito seja timidez, você pode dizer que está trabalhando maneiras de melhorar, né? Trabalhando com públicos diferenciados, participando ativamente de apresentações em grupos ou individuais na escola, na igreja. Eu estou treinando em frente ao espelho, eu treino bastante com a minha família, no meu grupo de amigos. É nesse sentido. É procurar melhorar a cada dia. Então você não vai omitir. Utilize os seus defeitos também ao seu favor e não contra você. É isso que vocês têm que ter em mente, que tanto as suas qualidades como os seus defeitos vocês precisam utilizar
a favor de vocês e não contra. Por isso que é tão importante pesquisar a empresa.